Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos um bom dia e graças a Deus, meus irmãos. Todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E graças a Deus também, meus irmãos, mais uma vez, como sempre, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia menos para a volta de Jesus. Irmãos, e a pergunta de hoje é: quando que realmente nós somos fortes? Quando nós acreditamos em nós mesmos, quando nós acreditamos que conseguimos passar por aquela prova ou por aquela dificuldade, ou quando na verdade nós estamos fracos, não temos mais o que fazer e a única coisa que nos resta então, de certa forma, seria confiar em Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que vem dizendo assim, olha: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aí, meus irmãos, não é interessante esse texto? Quando nós estamos mais fracos, é que realmente nós temos a verdadeira força. Por quê, meus irmãos? Quem nos dá a força? Deus. Quem controla a nossa vida? Quem cuida de tudo? Deus. Quem dá provisão de todas as coisas? Quem que é o dono de tudo? Mais uma vez, é Deus, meus irmãos. Então, quando nós confiamos em Deus, é que nós realmente somos fortes. Por isso, meus irmãos, que Paulo, ele veio dizendo isso aqui. Um pouco para trás, no contexto, vinha dizendo que ele tinha pedido ajuda ao Senhor 3 vezes já, por causa do espinho que estava na carne dele, em relação à visão dele, né, que foi o que aconteceu um pouco nas histórias passadas. E então, ele pedia ajuda para Deus, mas Deus, de certa forma, aqui não ajudou ele nessa necessidade, porque era necessário que ele entendesse que quando ele é fraco, é então que Deus pode agir. É então que Deus pode nos moldar e nos transformar. E um exemplo, meus irmãos, de que isso realmente é algo bom, por exemplo, Davi. A gente viu ali a história de Davi quando ele foi lutar com Golias. Se ele acreditasse somente nele, será que ele venceria aquele homem? Claro que não, porque o rei Saul acreditava em si mesmo, mas não tinha coragem de enfrentar Golias, porque apesar dele ser forte, apesar dele ser uma boa pessoa, um bom soldado de guerra, ele não tinha as capacidades necessárias, porque se você for olhar pela lógica, realmente ele perderia. Mas então Davi, quando ele estava mais fraco, quando ele era novo e inexperiente de guerra ainda, confiou em Deus e deu tudo certo. Um outro exemplo também, meus irmãos, muito lindo, sabe qual que é? O de Jesus. Por mais que a gente acredite que Jesus nunca teve dificuldade aqui na Terra, porque muitos dizem assim, né? Ah, mas ele era Jesus, então por isso que ele conseguiu vencer. Mas não é assim, meus irmãos. Tudo que Jesus fez, hoje nós temos à nossa disposição. Tudo que ele usou, nós também temos à disposição. E ali Jesus, quando ele estava na cruz, era o momento mais difícil ali. Um pouco antes mesmo dele ser crucificado, ele já falava assim: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, realmente, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que estava muito difícil ali para o nosso mestre. E mesmo na cruz, na maior dificuldade, ele não desistiu e continuou confiando no Pai, de que tudo daria certo. Os irmãos vê? Então, de certa forma, na hora de maior fraqueza de Jesus, foi quando ele conquistou para nós a nossa maior vitória, que é agora que nós podemos ter novamente a vida eterna, que nós podemos ter novamente a ligação com o céu, que um dia tinha sido perdido. Então, os irmãos entendem que é nas fraquezas que nós somos fortes, mas, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre isso, porque o que tem acontecido muitas vezes é a gente tentar de tudo, e quando não sobra mais nada, aí que nós vamos até Deus. E esse não é o certo. O certo é desde o início nós já estarmos com Deus. Porque em outras batalhas, Davi foi assim. Quando apareceu o leão, o que ele fez? Ele já foi até o leão e Deus já o ajudou ali. Assim como foi quando foi com Golias. Ele também já chegou, olhou para aquele homem, já acreditou em Deus, já falou ali na hora: não, Deus vai me dar a vitória. Então ele não ficou tentando, não ficou lançando pedrinha de longe, mais longe, né? Ele não ficou de outra forma, sabe? Tentando fazer por si mesmo. Mas ele simplesmente acreditou em Deus e que Deus daria a vitória.
E nós hoje, muitas vezes, temos nos esforçado, temos tentado daqui, temos tentado dali, e não confiamos em Deus. Mas o certo, sempre que vir uma aprovação, uma dificuldade, uma angústia, sempre que nós nos sentirmos fracos, a primeira coisa é conversar com Deus, e então todas as outras coisas depois acreditar que Deus está conosco, que o que tiver que ser, será. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos, e se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.